O microfone tá lá. Então hoje, eu acho que eu vi mais cedo que hoje eu tiro o barro. Abre o barro, então eu vi como sempre errado. Então hoje eu faço uma rosa destilada de outra cor, que com certeza absoluta se destaca pela contribuição sem precedentes dele para a preservação e para divulgação no planeta inteiro da missão de Sri Gauranga Mahaprabhu. Ele vive, ele nasce um pouco antes do que os ingleses acham que é o domínio da Índia, né? E ele parte um pouco antes, pelo que eu me lembro, ele parte um pouco antes da Índia se libertar dessa ilusão dos ingleses. E ele há uma expressão que os nossos acharyas usam para se referir a ele, que se chama Bhakti Vinoda Dhana, que Srila Bhaktivinoda Thakur, ele absorve todo o Siddhanta, de toda a sucessão discipular antes dele, e ele, com os seus textos sagrados, ele escreve mais de 100 granthas. Ele nos brinda com a noção perfeita, com a explicação perfeita da filosofia de Atintya Veda Vedanta de Shri Chaitanya Mahaprabhu. A vida dele é praticamente o tempo todo banhada de acontecimentos transcendentais. Por exemplo, ele tem, se eu não me engano, 13 filhos, né? E ele se torna o presidente do templo de Shri Jagannath Puri. Ele vive em Jagannath Puri como magistrado. Então, apesar da Índia estar sob o jugo inglês, ele é muito respeitado, né, pelo caráter impoluto que ele tem, pela inteligência transcendental que ele usa para administrar o templo do Senhor Jagannatha e também para manter viva a chama do Gaudiya Vaishnavismo por onde ele passa. Ele tinha sempre, praticamente todo dia, ele fazia encontros com os Vaishnavas, com a comunidade Vaishnava em Jagannath Puri. E há muitos eventos muito especiais em relação à contribuição inigualável dele. Por exemplo, quando ele já está bem mais idoso e ele está fazendo o seu sadhana bhajana no China, um dia ele está sentado assim no bhajana kutir dele na varanda e ele olha assim no horizonte, ele olha para frente e ele tem uma visão muito linda. Ele vê Gaudiya Vaishnavas e Gaudiya Vaishnavis do mundo inteiro dançando e cantando o Mahamantra Hare Krishna, participando do Harinama Sankirtan, do eterno Harinama Sankirtan de Shri Chaitanya
Mahaprabhu. Então ele fica muito assim, deslumbrado e então ele, na verdade, nesse momento, essa visão dele é a profecia do que pouco tempo depois se manifesta em todo o planeta, quando ele, ele injeta a Shakti dele em um Gaudiya Vaishnava nascido em Calcutá em 1896, que veio se chamar Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj. Então, estou tentando lembrar alguns eventos especiais ao longo da vida transcendental dele. Ele estava em Jagannath ainda, e um dia ele foi ao templo do Sr. Jagannatha e fez uma oração muito fervorosa, pedindo para que o Sr. Jagannatha lhe desse um filho que pudesse dar continuidade à missão de Mahaprabhu. E aí nasce o pequeno Bimal Prasad, que depois se torna o nosso Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. E ele presencia quando, num determinado ano, Srila Bhaktisiddhanta ainda é um bebezinho, e o carro do Sr. Jagannatha está passando pela casa dele, e bem em frente à casa dele, o Sr. Jagannatha dá aquela freada básica que quando ele próprio freia, ninguém consegue mover o carro do Sr. Jagannatha. E aí a mãe de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada traz o bebezinho para ver o darshan do Sr. Jagannatha, e naquele momento a guirlanda lindíssima do Sr. Jagannatha cai sobre o bebezinho, confirmando para todas as pessoas que estavam ali que aquele menino não era uma criança comum, não é e nunca será um ser humano comum. Então, várias contribuições, isso para não falar da literatura que ele deixou para nós. Como os nossos queridos Gurudevas sempre falam, se você quer aprender tudo sobre a consciência de Krishna, né? Se você só quer ler um livro, então que seja Jayavardhana, né? Então, e ele também escreveu outras novelas, como Prema Pradipa. Então ele observava o movimento de representantes de outras filosofias na Índia, que podiam ser obstáculos para o crescimento da consciência de Krishna, e ele escrevia, por exemplo, escreveu Prema Pradipa basicamente para combater uma filosofia que estava se expandindo muito na Índia. Então ele cria essa novela, entre aspas, para que todos aqueles de nós que lemos esse Grantha tenhamos a oportunidade de conhecer a supremacia absoluta da filosofia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. E ele também escreveu o Shri Vajnarahasya com o prefácio do seu filho Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, que nos revela como, pela sua compaixão infinita, Srila Bhaktivinoda Thakur, ao longo do Vajnarahasya, ele revela como ele pratica o seu próprio bhajan, né? Então, assim, esse texto sagrado sem precedentes, se a gente estuda com atenção, então a gente com certeza, como se diz, a gente pode ficar mais firme na nossa intenção de praticar o nosso sadhana, e seguir o exemplo de Srila Bhaktisiddhanta Thakur, o exemplo de todos os nossos acharyas. E também, eu estava tentando me lembrar aquele pranam dele, Namo Bhaktivinodaya Sakshadvaragya Murtaye Satchitananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. Então, nesse pranam mantra se revela como Srila Bhaktivedanta Thakur, ele é Shakti de Shri Gadadhara Pandit, né? Assim?
Ele é Shakti de Shikha Gadadhar Pandit. Ou seja, ele está imerso na mesma... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele é também, entre todos os acharyas Gaudiya Vaishnavas, ele vem provar para nós que a nossa deidade supremamente adorável é Shri Radhika Thakurani. Assim, eu acho que eu vou parar por aqui, porque a minha memória está bem falida, mas eu agradeço muito a oportunidade de participar do Bhaktivinoda Maharaj para me pedir para glorificar os pés de lótus de Srila Bhaktivinoda Thakur e também a oportunidade que vocês me dão de me ouvir. Jai Srila Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Gurachandaya Radhikāvai Tadāvai Krishnāya Krishna Bhaktāya Tadabhaktāya Namo Namaha Vanchāparudrascha Kripa Sindhu Bhaktivacha Patitānaṁ Pāvanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavadannāya Krishna Prema Pradayate Krishnāya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Bhaktakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Kesavasya Krishna Bhakti Pradi Devi Sattavadri Namo Namo Navina Aparadalakshmi Kirtasya Namadikaryam Namase Premamayam Saranam Prabhatam Namaste Saranam
वरं जन्तं जातुरुरोचि सम्पन्नं परसुत्रिय विद्यालयदामोदरसद्धामादिदामोदरम् राधास्कन्दनीशिरोज्जलभुजम् आयं सुदामोदरम् कवैवास्मि कवैवास्मि न जीवामि तया विना तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना अवजासे राज्यं नतकर्माणिक्तं न विवन्नजातं ब्रह्मं सर्वजलब्रह्मं परवदोनमे सदा कालिकाले प्रवदलीन विचरीतो
you. First of all, offer my humble, respectful obeisances unto the feet of my Guru Padma, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Astotara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Anugoswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Astotara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Anugoswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Astotara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauraganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Dr. Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and especially I Dandavat Pranam, Respect of Prabhupada Charan, Sripad Mahakal Prabhu, and all senior devotees, and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Antes de tudo, minhas reverências, meus mais amados, meus mestres espirituais, intelectuais, Vishnupada, Sotana Chata, Shila Bhakti Vedanta, Shila Bhavana Goswami Maharaj, intelectuais Vishnupada, Sotana Chata, Shila Bhakti Vedanta, Shila Narayana Goswami Maharaj, mesmo tempo, minhas reverências, pés de volta, Shila Guru Govinda Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vedanta Goswami Maharaj, Shila Guru Govinda Goswami Maharaj, Shila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e também as reverências da Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. Reverências. So today is very super excellent, auspicious day. In our Gaudiya Sampradaya, 7th Goswami, Saptam Goswami, Bhaktivinoda Thakur's appearance day. Então hoje é um dia muito sagrado, super excelente e auspicioso, porque hoje é o aparecimento do 7º Goswami, e ele que é tão proeminente na nossa linha Gauriya Vaishnava, quem? Srila Bhaktivinoda Thakur. And yesterday we also discussed Sri Jiva Goswami Pad. He was among of the 6 Goswamis. Ontem a gente está falando sobre Srila Jiva Goswami, que é um dos 6 Goswamis. Today we also discussed 7th Goswami. Então ontem Bhaktivinoda a gente Thakur. um dos 6 Goswamis, e hoje a gente fala sobre Srila Bhaktivinoda Thakur, que é o 7º Goswami. And not 8th Goswami is not now coming. Então não tem... But Bhaktivinoda Thakur name is called Saptam Goswami. Então a gente não ouve falar de um 8º Goswami, mas a gente ouve sim o nome de Srila Bhaktivinoda Thakur é tido como 7º Goswami. And why Bhaktivinoda Thakur name is called Saptam Goswami? Mas por que ele é o 7º Goswami? And 6th Goswami, H.I. Goswami, Sirup Sanatan, Bhatto Raghunath, Siji, Gopal Bhatto, Dasa Raghunath. H.I. Goswami Kori, Charana Vandan, Jahaiche Vignanas, Avishta Puran. H.I. Goswami Jar, Mohitar Das, Tasavara Padarenu, Moro Panchagras. And H.I. Goswami, जब ये ब्रज कैलन वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाश.
Because 6 Goswamis, Srirup Sanatana Bhatta Raghunath, C.G. Gopal Bhatta, Das Raghunath, they fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Os 6 Goswamis, eles satisfizeram todos os desejos do coração do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And especially Lord Chaitanya Mahaprabhu gave them 4 instructions, and they also fulfill the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Chaitanya deu 4 instruções para os Goswamis, para os 6 Goswamis, e eles cumpriram todas essas ordens do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. In the same way, Bhaktivinoda Thakur, he also fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Da mesma forma, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele também satisfez todos os desejos do coração do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And if Bhaktivinoda Thakur would not appear in this Kali Yuga, then our Gaudiya Sampradaya, especially all the bhajan, Tattva Siddhanta of Chaitanya Mahaprabhu, will disappear. Se Srila Bhaktivinoda Thakur não tivesse aparecido nessa Kali Yuga, toda essa riqueza do conhecimento e do bhajan da Gaudiya Sampradaya, do Tattva Siddhanta, teria desaparecido. So for this regard, our Acharyas explain, Bhakati Vinoder Daya Karaha Vichar. Vichar Karile Chitte Paive Chamatkar. You have to consider. About Bhaktivinoda Thakur, conception Vichar. Then your heart will be overjoyed. Por isso que se diz, né, que se a gente analisar as concepções e os ideais de Srila Bhaktivinoda Thakur, o que acontece no nosso coração vai ficar em júbilo, a gente vai ficar muito encantado. Especially Bhaktivinoda Thakur did 2 things. Gaur Nam, Gaur Dham or Gaur Kam. He manifested Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. Em especial, o Senhor Srila Bhaktivinoda Thakur fez 2 coisas. Gauranam, Gauradam e Gaurakam. Significa o quê? Que ele, Gauradam, ele estabeleceu o local de nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And because Kali Yuga, time to time, many apasampradayas, Sahajiya, Soki, Beki, they are coming and also completely contaminated the Suddha Bhakti of Chaitanya Mahaprabhu. Porque Kali Yuga, né? Então várias apasampradayas, né? Grupos com filosofia errônea, desviada, vêm e contaminam completamente a concepção pura do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. But Bhaktivinoda Thakur, he appeared and he reestablished the Suddha Bhakti. Mas Srila Bhaktivinoda Thakur apareceu e reestabeleceu a devoção pura, Shuddha Bhakti. And especially Bhaktivinoda Thakur, he manifested the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, em especial, Mayapur Dham. Srila Bhaktivinoda Thakur, em especial, reestabeleceu ou manifestou o local de nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu em Mayapur. And another Bhaktivinoda Thakur, he brought Srimati Radhika's very nearest and dearest Manjari Sakhis, Nayanmani Manjari. Outra coisa, ele também trouxe para o mundo uma Sakhi, uma amiga, uma Manjari muito querida e próxima de Srimati Radhika para o mundo. Quem ele trouxe foi o Nayanmani Manjari. Who is he? Quem é ele? Bolo Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada ki jai. Bimala Prasad. Então essa Manjari querida, quem é? Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Bimala Prasad ki jai. Srimati Radhika direct order to Kamal Manjari. Hey Kamal Manjari, you have to go. The birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And you preach Suddha Bhakti. Then Kamal Manjari, she told, yes, I have to go. I have to follow your order. But you give me your very near and dearest one Sakhi. And she will assist my preaching and everything. That time Srimati Radhika, she told, you want to take whom? There are many Sakhis, many Manjaris here. Srimati Radhika falou para Kamala Manjari, Kamala Manjari, você tem que ir para o mundo material pregar sobre Shuddha Bhakti, devoção pura. Aí ela falou, tudo bem, eu vou então, mas manda alguma para alguém, uma das outras manjaris para me ajudar. E aí o Srimati Radhika falou, tá bom, tem tantas manjaris aqui, quem que você quer que vá com você para te ajudar no mundo material? That time Kamal Manjari just indicate to this, your very nearest and dearest. Who is this? Who is he? Nayanmani Manjari. E a Kamala Manjari apontou, eu quero essa. Quem era? Nayanmani Manjari, que é super
íntima e querida de Srimati Radhika. So for this regard, our Acharya Bhaktivinoda Thakur, he fulfilled Lord Chaitanya Mahaprabhu's all year, Gaur Dham and Gaur Kam. Então, por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur satisfez todos os desejos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Isso é o que? Gaura não, Gaura Kam. Lokavattu Lila Kaivalam, when Mahapurush or eternal associate of Lord appeared in this material world, all his activities, human being, that is called Manav Lila. Quando Deus e seus associados aparecem nesse mundo, eles aparecem e fazem passatempos como se fossem seres humanos comuns, Manava Lila. Krishna says in Bhagavad Gita, hey Arjun, Janma karma cha me dibbam, jo vyakti takta dehat punarjanma na vidyate. My janma, birth, and my all activities and transcendental. One who realizes my these activities, janma and birth and activities, after his giving up body, then after his death, he will attain my abode dham. Então ele diz que o Sri Krishna, Deus diz no Bhagavad Gita, ó Arjuna, meu nascimento, minhas atividades são totalmente transcendentais. A pessoa que realiza, que se dá conta verdadeiramente que meu nascimento e minhas atividades todas são transcendentais, essa pessoa não vai mais voltar no mundo material e vai para a morada espiritual. In the same way, those who are eternal associates of Lord, Bhagavad Parikar, their birth and activity also and transcendental. No one can understand. Então, da mesma forma, os passatempos, o nascimento dos associados de Deus também são também transcendentais, não é tão fácil, as pessoas não conseguem entender. Now coming in this Bhaktivinoda Thakur, and first he was thinking, the whole life just spent my different things, law and other things, and I have to do bhajan and sadhan in Vrindavan. Srila Bhaktivinoda Thakur, depois de um momento em sua vida, começou a pensar, mas se a minha vida toda ocupada em várias coisas, como trabalho, etc., agora eu preciso me concentrar no bhajan e sadhana, na adoração a Deus. Because Bhaktivinoda Thakur, he was district magistrate in Odisha government that time. Então, porque Srila Bhaktivinoda Thakur, ele trabalhava como juiz, como magistrado, para o governo da Orissa, na Índia. And so Bhaktivinoda Thakur is thinking, just I doing this law and to what is called, to as like Kurmis, and my life completely spoiled. It is better to go Vrindavan and do bhajan and sadhan. Então ele pensou, minha vida foi, em vão, porque minha vida, eu passei minha vida simplesmente trabalhando com leis e coisas assim, nesse trabalho como juiz. É melhor agora simplesmente ir para Vrindavan, fazer meu bhajana e meu sadhana. Because human life is very, very rare. Labdha sudrillam idang bahu sambhavante. Manusam arthadam anityam apiyadhira. Turnam jatana pateyedu nimittum javat. Nisasa visaya kholu sarvata sat. Srimad Bhagavatam. And very clearly explains this. The human life is very, very rare. Então, porque o Srimad Bhagavatam também explica claramente que a vida humana é muitíssimo rara. After 8.4 billion species, then Lord mercifully gives us the human body. The human body is very, very rare. Deus só nos dá a oportunidade de nascer como ser humano depois que a gente já nasce em 8 milhões, 400 mil espécies de vida. Não é nada fácil obter um corpo humano, é muito raro. There are no guarantee again we return back the human body or not. E também a gente não tem nenhuma segurança ou garantia de que a gente vai voltar a nascer como ser humano depois da morte. Bhaktivinoda Thakur, in his own biography, he wrote, I am thinking, the human body is very, very rare, very, very rare. Our only human body we can perform bhajan and sadhana. Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu na sua autobiografia que nesse ponto da vida dele ele estava avaliando como que a vida humana é muitíssimo rara e também que só na vida humana a gente pode fazer essa prática espiritual, adorar a Deus, bhajan e sadhana. For this regard, Bhaktivinoda Thakur, he composed this verse, Durlabha manusya janama paya Krishna bhajani dukkha kahiva kaharigya. And the human body, I got the human body. And this is very, very rare. But I did not bhajan and sadhana. So what is the meaning of the human body life? Por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu essa canção que foi cantada, Durlabha Manusya Janma, que vai dizer o seguinte,
Eu obtive esse nascimento humano, um nascimento tão raro, mas eu não fiz Bhajana Sadhana, não adorei a Deus, não contei os santos nomes. Então minha vida foi em vão. Para quem que eu posso contar minhas tristezas? And every life we enjoyed all kinds of sense gratifications. Eating, sleeping, defending and mating. Em todas as outras vidas que a gente já teve, a gente já fez as mesmas coisas, que é o que? Comer, dormir, se acasalar, se defender, todos esses prazeres dos sentidos. Ahara nidra bhaimatunancha samanna etat pasuvi naranam dharma hi tesang adhika visesa dharmena hina pasuvi samana. Eating, sleeping, defending and mating. Every life we did same thing, just we forget. Toda a vida a gente passa fazendo a mesma coisa, dormindo, comendo, se acasalando e se defendendo. Só que a gente simplesmente se esquece que já fez tudo isso. So what is the difference human life and animal's life? Então a gente esquece que fez tudo isso. E qual a diferença entre essa vida humana e a vida animal, então? And only one difference. Human life and animal's life. Animals, they cannot do sadhana, bhajan, nothing. And, but human being, we can associate sadhu. We have one thing that is called discrimination power. And vichar shakti. Vichar shakti means to a discrimination, what is good and what is bad. Os animais não podem fazer bhajana sadhana. Nós, como seres humanos, podemos nos associar com o sadhu, ouvir harikata. Podemos também fazer, a gente tem vichara shakti, a gente pode analisar, discernir o bom do ruim, o bem do mal. Então o ser humano pode fazer isso. So Bhaktivinoda Thakur is thinking, I have to go Vrindavan and do bhajan and sadhana. Então dessa maneira, o Bhaktivinoda Thakur estava pensando, eu preciso ir para Vrindavan, fazer meu sadhana e meu bhajana, minha prática espiritual. So Bhaktivinoda Thakur, he proceeded to Vrindavan. Então ele foi indo em direção a Vrindavan. And on the way, one night, he was taking rest, one temple, Shiva temple. Uma noite ele estava descansando no templo do Senhor Shiva. And then night time, Lord Shiva came in front of him, direct came, and told, Hey Bhaktivinoda Thakur, do you know who are you? Why you have come in this material world? Where are you going? Aí no meio da noite o Senhor Shiva apareceu para Srila Bhaktivinoda Thakur e disse, Srila Bhaktivinoda Thakur, você sabe quem você é? Você sabe o que você veio fazer nesse mundo? Onde você está? Pensa que vai? Lord Shivji direct told him, you are the eternal Srimati Radhika. You have come here in this material world, fulfill the two desires of Chaitanya Mahaprabhu. E aí o Senhor Shiva falou para ele diretamente, ó Srila Bhaktivinoda Thakur, você é uma serva muito íntima e querida de Srimati Radhika. E você veio nesse mundo exatamente para satisfazer dois desejos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. First you manifest the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Primeira coisa, você tem que manifestar onde que é o local que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nasceu. Because that time Muslim, they also captivated the Hindus all pilgrimage place. O que acontece? Naquela época os muçulmanos eles estavam controlando e dominando os locais de peregrinação dos hindus. And even they changed the name of the place also. Os muçulmanos chegaram até mesmo a mudar o nome dos locais de peregrinação dos hindus. Mayapur, Chaitanya Mahaprabhu's birthplace, that is called Mayapur. They gave name Miyapur. Miyapur is Mahamedam, Muslim name. Miyapur. Mayapur é o nome do local do aparecimento do Senhor Chaitanya. Os muçulmanos chegaram a fazer, sabe o quê? Mudaram o nome de Mayapur para Miyapur, que é um nome muçulmano. And even Lord Chaitanya Mahaprabhu's birthplace, Muslim, they also, what is called, built their what is called? Cemetery place. Os muçulmanos chegaram até mesmo a construir um cemitério no local onde o Senhor Chaitanya Mahaprabhu tinha nascido. No one knows where is the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E por causa disso ninguém sabia onde era o local de nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So Lord Shivji direct also told, Hey Bhaktivinoda Thakur, you manifest the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Foi onde o Senhor Shiva disse diretamente a Srila Bhaktivinoda Thakur, você deve manifestar o local de nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And you also reestablished the Suddha Bhakti, pure devotional service to Lord Chaitanya, different Radha and Krishna, which our previous Acharya Rupa Goswami Pad manifested. Suddha Bhakti Anna Vilasita Sunnam Jnana Karmadhan Abritam Anukulena Krishnanu Silanam Bhaktiruttama.
Re-established. Because Sahaja, Sokhi, Veki, many of the sampradayas, they completely contaminated. E você também deve restabelecer a linha da devoção pura de Shri Chaitanya Mahaprabhu, porque Sahaja, Sakibekis, várias outras sampradayas, né, grupos com filosofia errônea, eles estão desviando e contaminando a filosofia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur, he was not ordinary person, and special great personality person. Bhaktivinoda Thakur não era uma pessoa comum, ele era uma personalidade muito incrível. I also told, he is called, Deputy Magistrate. That time British government ruled in India. Então lembra que eu contei que ele era magistrado, ele era um juiz do governo da Orissa, do governo indiano, mas foi na época que o governo indiano estava dominado pelo Império Britânico. And that time one yogis, his name was Biskishan. Naquela época tinha um yogi que se chamava Biskishan. And just he got some mystic power. And Esse Biskishan tinha obtido uns poderes místicos. And in this mystic power, he declared, he is Bhagavan. In Kali Yuga, he is Bhagavan. He is Krishna. E aí, por causa desses poderes místicos, esse yogi tinha declarado que ele se auto-intitulado Deus em Kali Yuga, dizendo que ele era Bhagavan. And he killed all the, and what is called? Mlechav. E ele disse que ele ia matar também todos os mlechas, todas as pessoas fora da sociedade védica que estavam na Índia. He challenged to British government. Então, esse Biskishan, esse yogi, ele estava desafiando de fato o governo britânico, que estava dominando a Índia. He told, I am Bhagavan. I will kill all the mlechas. Ele se auto-intitulou Deus, disse que ele era Bhagavan e disse que ia acabar com todos os mlechas, todas essas pessoas que são fora da cultura védica. And I am Bhagavan Krishna, I will perform also Ras dance. E ainda falou assim, olha, porque eu sou Deus, Krishna, eu também vou fazer a dança da raça. In this. He direct challenge with British government. Então ele desafiou, ele realmente desafiou diretamente o governo britânico. That time British government ruled all over the world. E naquela época o governo britânico governava no mundo inteiro. That time British government in his kingdom never sunset. O governo britânico tinha tantas colônias no mundo inteiro que se dizia que era um império onde o sol nunca se põe. That means he ruled, that means government, British government ruled everywhere. E o governo britânico tinha colônias e locais que dominavam pelo mundo inteiro, então sempre tinha um lugar onde era sol durante o dia. Then British government gave the order to Bhaktivinoda Thakur. He was deputy and magistrate. Foi onde o governo britânico, passou essa função para Srila Bhaktivinoda Thakur, ele que era esse juiz do governo. Then who is this person? Biskishan? He challenged to us. Mandaram Srila Bhaktivinoda Thakur investigar para ver quem que era esse Biskishan que estava desafiando o Império Britânico. Then Bhaktivinoda Thakur, he told, okay, I am searching, investigate, then I see. Srila Bhaktivinoda Thakur falou, tá bom, vou fazer uma investigação para ver quem é esse aí. And Bhaktivinoda Thakur, he came in front of Biskishan, that Mahayogi. He was very powerful yogi. He got many kinds of mystic power. Srila Bhaktivinoda Thakur veio até o Biskishan, que era esse grande yogi. Na verdade, ele realmente tinha muitos poderes místicos, esse yogi. And he was not also ordinary yogi. Ele não era um yogi qualquer, de fato, esse Biskishan. He had a long, what is called? Dreadlocks. Ele tinha um dread muito grande. Understand? Just he dreadlocks and fire coming. Então ele balançava os dreads dele e começava a sair fogo do dread. Bhaktivinoda Thakur, first he very politely, calm and quiet, Bhaktivinoda Thakur told, according to Shastra, why you are challenged? You are Bhagavan, you are not Bhagavan. Kali Yuga only one Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu. That Shastra gives evidence. No começo da Bhaktivinoda Thakur se aproximou dele calmamente, humildemente, falou assim, olha, por que você está se dizendo, se intitulando Deus,
Na verdade, a escritura deixa bem claro, em Kali Yuga só um Deus, que é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And Krishna Varnam Tisa Krishnam Sanga Panga Astra Parshadam Jaggai Sankirtana Prare Jajantihi Sumedhasa. And Srimad Bhagavatam clearly explained, and who will be Bhagavan in this Kali Yuga? Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varnam Tisa Krishna Sanga Panga Astra Parshadam Jaggai Sankirtana Prare Jajanti Sumedhasa. And Bhaktivinoda Thakur, very calm and quiet and politely asked me, how possible you are Bhagavan? Why you challenge? Here you are saying you are Bhagavan? Então a escritura diz claramente, chamado Bhagavad, quem vai ser Bhagavan em Kali Yuga? Krishna Varma Krishna Krishna. Vai dizer claramente que é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur chegou nesse, humildemente primeiro, chegou ao Yogi e falou, por que você diz que você é Deus? As escrituras dizem que o Bhagavan em Kali Yuga é apenas o Senhor Chaitanya. Por que você está dizendo isso? Como é possível você ser Bhagavan? Por que você também está desafiando o Império Britânico dessa maneira? But Biskisan, that Mahayogi, he also very harsh words to Bhaktivinoda Thakur. Mas Biskit, nesse grande yogi, ele foi muito áspero e hostil com Srila Bhaktivinoda Thakur. And he used many, what's called, slang words to Bhaktivinoda Thakur. E falou de forma muito grossa e muito mal educada com Srila Bhaktivinoda, muito chula com Srila Bhaktivinoda Thakur. And he told, challenge, I will do her and Ras dance. And E ele ainda ousou dizer que ia fazer a dança da raça. And he got so many kinds of mystic power, that is called hypnotize. Então ele tinha o poder de hipnotizar as pessoas, era um poder místico também que ele tinha de hipnotizar os outros. And hypnotize the many ladies and come in one forest. And he said, in this day I will do Ras dance. He already had it hypnotized or he wanted to? Então ele chegou até mesmo hipnotizar umas mulheres, levá-las para uma floresta e dizer que ia fazer a dança da raça com elas lá. And then Bhaktivinoda Thakur, just he took some soldiers, and English soldier, and he came. And Bhaktivinoda Thakur, and direct he came and caught his deadlock and cut. Srila Bhaktivinoda Thakur chegou com reforço de alguns soldados britânicos e Srila Bhaktivinoda Thakur chegou diretamente, pegou e agarrou os dreads desse yogi e cortou os dreads dele fora. Because Bhaktivinoda Thakur is not ordinary person. Already I told Bhaktivinoda Thakur, Kamal Manjari. Porque lembra, eu já falei que Srila Bhaktivinoda Thakur não é uma pessoa comum, ele é quem? Kamala Manjari. And Bhaktivinoda Thakur gave his own identification. And Kamal Manjari now, my name is Kamal Manjari. My age is 12.5 years, 12 vatsar. And everything, Bhaktivinoda Thakur gave his own Manjari Sarup form. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur sabia, inclusive ele mesmo, ele disse quem ele era, ele revelou sua identidade. Ele disse, eu sou Kamala Manjari, minha idade, 12 anos e meio. And so, and put him jail also. Voltando à história, Bhaktivinoda Thakur prendeu o Biskishana Yogi. Then he also, Bhaktivinoda Thakur is thinking, I have to give punishment to him. Bhaktivinoda Thakur pensou, esse homem precisa ser punido. But last day Bhaktivinoda Thakur, when he giving to the judgment to him, punishment, judgment. At that time, even that yogis, he also tried to attack to Bhaktivinoda Thakur with his mystic power. E olha só, no último dia que ia sair a sentença, que Srila Bhaktivinoda Thakur estava assinando a sentença do castigo, da punição desse yogi, o yogi, mesmo de dentro da prisão, ele com a sua yoga lá, ele fez uma coisa que fez muito mal a Srila Bhaktivinoda Thakur e a família dele. Bhaktivinoda Thakur, in his biography, he wrote, all my families become sick. O próprio Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu na sua autobiografia que naquele momento a família inteira de Srila Bhaktivinoda Thakur ficou doente, muito doente. That time Bhaktivinoda Thakur's wife told, why you against this yogi, what result will you get? A esposa de Srila Bhaktivinoda Thakur falou, por que você está querendo punir contra esse yogi? Deixa ele pra lá. O que você vai ganhar com isso? Then Bhaktivinoda Thakur told, no, he is not Bhagavan. He declared, I am Bhagavan. Jiva will never become Bhagavan. Srila Bhaktivinoda Thakur disse, mas ele não é Bhagavan, ele se auto-intitula Bhagavan, isso está errado. A alma nunca vai virar Deus, não tem como. Now Kali Yuga, many
And Bhagavan cultivate. Hoje em dia, em Kali-yuga, parece que a cada dia surge a gente, né, tem mais um novo Bhagavan na história. Bhagavan cultivate in India and coming Western country. É como se estivessem plantando Bhagavans, plantando Deus, né, na Índia, e eles vão, nascem no campo, são cultivados, são colhidos e vêm para os países ocidentais. And many Bhagavan also again in Western country. And that is called seed. Many Bhagavan come. E aí esses Bhagavans, né, esses deuses, né, que vieram da Índia, que foram plantados lá, vieram para o Ocidente, e agora também estão ressemeando, né, não semeando também aqui no Ocidente, e vários outros Bhagavans também estão brotando aqui. Are who is Bhagavan? Jiva will never become Bhagavan. Quem é Bhagavan? Quem é Deus? A alma nunca será Deus. Just if showing little bit or any mystic power, people also think he is Bhagavan, running, chasing and behind. O que acontece é que a pessoa mostra um poder mistiquinho, uma coisinha ali ou outra, e as pessoas ficam atrás dessa pessoa louca como se ela fosse Deus. So Bhaktivinoda Thakur established, Jiva never become Bhagavan. Srila Bhaktivinoda Thakur deixou bem claro esse ponto. A alma nunca tem como virar Deus. For this guy, you have to give punishment to him. Então ele pensou assim, eu preciso punir esse yogi. Castigá-lo. Who is called Bhagavan? What is the qualification of Bhagavan? Porque qual é a qualidade, a qualificação de Deus, Bhagavan? Oisharja, Samagra Virja, Sasa Sri Gyana Vairagya Chaiva, Sanna Bhaga, Itangana. Who is Bhagavan? He has 6 qualifications. Quem é Bhagavan? Ele é repleto em 6 opulências de forma suprema. Bhagavan will never become old. Bhagavan nunca fica velho, Deus nunca fica velho. Have you seen Chaitanya Mahaprabhu's beard? Você já viu o Sr. Chaitanya Mahaprabhu com uma barba? Krishna Bhagavan? Ou Krishna Bhagavan de barba? Have Krishna's beard? Krishna tem barba? Ramchandra Bhagavan. Ramachandra Bhagavan também não tem barba. But Kali Yuga, people also there. Just to show little bit any mystic power, thinking he is Bhagavan. Nessa Kali-yuga, as pessoas, basta verem algum poder místico em alguém e já acham que essa pessoa é Deus. And for this guy yesterday I told, Siddhanta bolya chitte laite nakaro alas, jahaite Krishna lage, Sudra manas. Don't be lazy to enter in Tattva Siddhanta. And if you enter in Tattva Siddhanta, then your mind will be fixed. Otherwise mind will be flickering. Por isso, como eu falei, falo de novo, não sejam preguiçosos de compreender as escrituras, entrar no Tattva Siddhanta, entender bem as verdades espirituais. Porque se você fizer isso, sua mente vai ficar fixa. Do contrário, você pode ser levado por qualquer coisa que é errada, na verdade, coisas errôneas. So why I am saying? Because Bhaktivinoda Thakur himself told his wife, I know he knows he has many mystic power, but I have to give punishment to because he declared and challenged, yeah, I am Bhagavan. But Kali Yuga, he is not Bhagavan. Srila Bhaktivinoda Thakur disse à sua esposa, eu sei que ele é um yogi, tem poder místico, está fazendo mal a gente, mas mesmo assim eu preciso, eu devo punir e castigá-lo, porque ele ousou declarar, se auto-intitular Bhagavan, Deus. Isso está totalmente errado. Em Kali Yuga só há um Deus, que é o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Then Bhaktivinoda Thakur, he gave final judgment to Biskishan and put in jail and long life jail, Javajivan Karadanda. E aí a sentença final que Srila Bhaktivinoda Thakur deu para esse Biskishna Yogi foi que ele obteria a prisão perpétua. Then after 40 days, he himself left body in the jail. Bhagavan cannot come out from jail. Aí o que acontece agora, aquele outro, né, que dizia que era Deus, olha só o que aconteceu com Deus, né? Ficou na prisão 40 dias e antes mesmo, quer dizer, ficou na prisão, ia ficar por prisão perpétua e 40 dias na prisão ele acabou morrendo dentro da cadeia. Krishna appeared in the jail of Kamsa. And he went in where? Gokul. Vasudeva Maharaj. But now this Kali Yuga many Bhagavan. They cannot come out from the jail. Então ele se dizia Bhagavan, agora não consegue nem mesmo escapar da prisão. Olha só. Você vê que Krishna nasceu na prisão de Kamsa e ele conseguiu sair, foi levado para Gokula. Agora o Yogi Bhagavan, se diz Bhagavan, ficou preso e morreu dentro da cadeia. So this Bhagavan cultivated in India and this Bhagavan again coming Western and many he is also had. And Bhagavan coming. Então, continuando o seguinte que acontece. Na Índia, esses Bhagavans, ou seja, pessoas que se dizem que são, elas mesmas são Deus, elas se cultivam na Índia, né, elas crescem na Índia, e aí o que acontece na Índia tem muita gente que se diz que é Deus. Aí eles vêm para o Ocidente pregar,
também cultiva essa filosofia aqui, e outras pessoas aqui também, todo mundo começa a dizer... "Ah, That isso is não called é completely Sahaja, Sokhi, Bhegi and Apasampradayas. Mas são filosofias que totalmente são grupos, que são radis aqui, que são apasampradayas, são grupos com a filosofia totalmente errada. Bhaktivinoda Thakur in his life history also wrote. What is his great personality, just I explained. And he was district magistrate, this is true. And every day he used to preaching and Shuddha Bhakti and village to village. Então, o Sr. Bhaktivinoda Thakur era uma personalidade super grandiosa. O que acontece, até mesmo ele falou na biografia dele, que apesar de ele trabalhar como juiz, todo dia depois do serviço ele ia pregar de vila em vila. And one day Bhaktivinoda Thakur, he was going on very far village. And he was very nice, beautiful, what is called black, horse. And Bhaktivinoda Thakur every day, he used to go preaching. Daytime he used to go his court, judge he was, district magistrate. At night time he used to go preaching village to village. Então, ele contou uma vez, ele tinha ido pregar numa vila muito longe, super distante, e ele tinha ido a cavalo, ele tinha um cavalo preto, né? E aí, então, olha só, o Bhaktivinoda Thakur de dia trabalhava como juiz, e à noite ele ia pregar de vilas em vilas os santos nomes. And Bhaktivinoda Thakur established that is called Namhatta. E ele estabeleceu o Namahata, o mercado dos santos nomes. In Namhatta Bhaktivinoda Thakur, he preached Shuddha Bhakti. O que era isso? Na verdade, ele ficava pregando Shuddha Bhakti, devoção pura nessas vilas. Bhaktivinoda Thakur told that time I went only alone and going to the village and just inspire the people how to practice Shuddha Bhakti. Srila Bhaktivinoda Thakur contou, eu ia sozinho às vilas e tentava falar, inspirar as pessoas para que elas praticassem Shuddha Bhakti, devoção pura. So once Bhaktivinoda Thakur night time when he was returned back his home, Dia, quando Srila Bhaktivinoda Thakur voltava para sua casa, on the way on the deep forest and dense forest in there, completely dark night also. Ele estava voltando para casa, ele passou no caminho por uma floresta que era muito densa, era uma noite de lua, que não tinha lua, uma noite totalmente escura. And when Bhaktivinoda Thakur entered in that forest and dense forest, at that time one lady, she was crying. Ao entrar naquela floresta super densa, Srila Bhaktivinoda Thakur ouviu ao longe o choro de uma mulher, de uma moça. And then Bhaktivinoda Thakur came in that place with the one lady and young girl, she is sitting under the tree and crying. Então ele chegou mais perto e viu que tinha uma mulher sentada embaixo de uma árvore, chorando, choramingando. Then Bhaktivinoda Thakur, very humble, asked her, "Hey, who are you? Why you are crying here?" Srila Bhaktivinoda Thakur humildemente perguntou a ela, quem é você? Por que você está aqui chorando? Our Shastra is saying, Paradravya, Lushtravat, or Paranari, Matrivat. Understand? Others' property is as like dust. As escrituras falam o seguinte, que a gente deve sempre encarar a propriedade que pertence a outra pessoa como sendo terra ou poeira para nós. And you see the lady, give respect all the ladies as like your mother. So our Shastra is saying, Paranari Matrivat. You give respect to all the ladies as like my mother. So last will never manifest your heart. Você também deve respeitar todas as mulheres como se elas fossem a sua própria mãe. Dessa maneira também você nunca vai ter luxúria no seu coração. Many people say, I cannot control my lust. Are why you are looking to ladies? Give respect all the ladies as like your mother. Tem gente que fala, eu não consigo controlar minha luxúria, o tipo de luxúria. Então eu falo assim, mas por que você fica olhando para as mulheres? Você tem que simplesmente olhar para todas as mulheres como se fossem a sua própria mãe. This is true. Não é verdade? Shastra giving this. As escrituras So dizem says, Paranari Matrivat, mane Matri Darshan. Usually, all ladies they are as like my mother. Você deve ver todas as mulheres como sendo a sua própria mãe. I am saying because Bhaktivinoda Thakur in his own biography he wrote. You have that young girl, she was crying and beautiful, etc. So Bhaktivinoda Thakur, very humble, asked, "Who are you? Why you are crying here? What is your problem?"
Então, Srila Bhaktivinoda Thakur viu aquela moça, era uma jovem, uma mulher jovem, uma moça, ela era muito bonita, muito atraente, mas chorando. Então, de qualquer maneira, ele se aproximou dela e perguntou: o que aconteceu com você? Por que você está chorando? O que você está fazendo aqui no meio do nada? That time she told, Hey Bhaktivinoda Thakur, you are preaching Suddha Bhakti. I have no place. Where will you stay? I am Maya Devi. This is my duty. Illustrate the people. But you preaching Suddha Bhakti. So I have no place. Where will you stay? Então, eu disse ao Srila Bhaktivinoda Thakur: você, na verdade, está pregando Shuddha Bhakti, devoção pura, e eu sou Maya Devi. Eu sou a própria Maya. O meu dever é iludir as pessoas e deixá-las aqui no material. Você está pregando para todo mundo Shuddha Bhakti, e agora eu não consigo mais influenciar aqui. O que eu vou fazer agora? Then Eu não tenho onde ficar. Bhaktivinoda Thakur told, hey, no, I have to preach Suddha Bhakti. Where to stay, you know. This is not my problem, your problem. Srila Bhaktivinoda Thakur falou assim: eu não estou nem aí, eu não quero saber. Você cuida da sua vida para onde você vai. Eu preciso pregar Shuddha Bhakti, é isso que eu vou fazer. If you preach Suddha Bhakti, Maya Devi automatically what? Porque se você pregar Shuddha Bhakti, devoção pura, Maya Devi, naturalmente ela vai desaparecer daquele local. So Bhaktivinoda Thakur in this way, in his biography he wrote, I direct, chastised Maya Devi. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur contou na sua autobiografia, ele disse assim: eu consegui castigar diretamente a própria Maya Devi. Then another thing, also Bhaktivinoda Thakur, he mentioned Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Outro ponto também foi que Srila Bhaktivinoda Thakur se encontrou com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, manifestou Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And Bhaktivinoda Thakur, very humble, he asked Lord Jagannath, hey Lord Jagannath, and give me one son. Humildemente, Srila Bhaktivinoda Thakur orou para o Senhor Jagannatha: ó Senhor Jagannatha, me dê filho. Then Lord Jagannath told Bhaktivinoda, okay, you ask my consort Bimala Devi. E aí o Jagannatha disse para ele: ó, Bhaktivinoda Thakur, peça para minha consorte Bimala Devi. Then Bhaktivinoda Thakur asked Bimala Devi, hey Bimala Devi, give me one son who will help to my preaching Suddha Bhakti. Shri Bhaktivinoda Thakur pediu para Bimala Devi: por favor, Bimala Devi, me dê filho para me ajudar a pregar Shuddha Bhakti. This is called human being Leela, Manav Leela. So Bimala Devi, by the causeless mercy of Bimala Devi, then Bhaktivinoda Thakur got this son, his name is called, gave his son name Bimala Prasad, the mercy of Bimala Devi. Então, esse é o Senhor Srila Bhaktivinoda Thakur fazendo uma lila, um passatempo como ser humano, né? E aí, então, pela misericórdia de Bimala Devi, ele obteve esse filho, Srila Bhaktisiddhanta. Por isso que inicialmente o nome dele, do filho, ele deu o nome Bimala Prasada, que veio pela misericórdia de Bimala Devi. Then Jagannath Dev very happy. Just Prabhuji also told, during that time of Ratha Yatra, and then Jagannath's Rath just stopped in front of Bhaktivinoda Thakur's house. E aí, Srila Jagannatha Deva ficou muito feliz, como o Prabhuji estava contando, que na hora do Ratha Yatra, a carruagem do Senhor Jagannatha ficou parada em frente à casa de Srila Bhaktivinoda Thakur. Because Jagannath Dev sang Bhagavan and Krishna, he is thinking, oh my nearest and dearest person, I have to take darshan to him. Porque esse Jagannatha Deva é o próprio Krishna, então ele pensou assim: meu querido associado veio, eu preciso dar meu darshan para ele. And 3 days, Jagannath chariot stopped in front of Bhaktivinoda Thakur's house. Srila Jagannatha Deva queria ter o darshan do seu devoto, ele queria ter o darshan do seu devoto que ele tinha vindo para o mundo material. Então, por 3 dias, a carroça do Senhor Jagannatha ficou parada em frente à casa de Srila Bhaktivinoda Thakur. Then Bhaktivinoda Thakur just brought his son, small baby, Bimala Prasad, and offered the Lord Jagannath. Then automatically the baby also embraced to Lord Jagannath. And Lord Jagannath's garland automatically coming on his hand, shoulder. Então o que aconteceu foi que Bhaktivinoda Thakur, no terceiro dia, depois ele trouxe o seu filho, bebezinho, para o Senhor Jagannatha, e o filho dele, bebezinho, abraçou o Senhor Jagannatha Deva, e a guirlanda do Senhor Jagannatha caiu nos ombros, assim, em volta do pescoço do bebê. Then Lord Jagannath chariot Rath automatically start to move. E aí depois que isso aconteceu, automaticamente a carruagem do Senhor Jagannatha, que estava parada por 3 dias, voltou a andar. So that means Lord Jagannath Krishna, he is waiting. Take darshan to his
Antaranga Parikar, eternal associate to Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada means Nayamani Manjari. Isso significa que o Senhor Krishna Jagannatha, ele está ávido, esperando para ter o darshan, para ver os seus devotos queridos e íntimos. E Srila Bhaktisiddhanta é exatamente Nayamani Manjari. Now coming to Bhakti Vinod Thakur, how manifest the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu? E como que Srila Bhaktisiddhanta Thakur manifestou o local de nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Because Lord Shivji, he direct order to him, you have to manifest the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Shiva, ele tinha pedido para Srila Bhaktisiddhanta Thakur que ele devia manifestar o local de nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So Bhakti Vinod Thakur, he came in Godrum Dham E aí Srila Bhaktisiddhanta Thakur veio até Godruma Dham, and he did bhajan sadhana in there. fez bhakti sadhana em Godruma. And day and night thinking, oh Lord Shivji, he gave me order, I have to manifest the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Or where is the particular place of birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Ele ficava pensando dia e noite, o Senhor Shiva me deu uma instrução, uma ordem, para eu manifestar o local de nascimento do Senhor Chaitanya. Mas onde que é esse local especificamente? And midnight Bhakti Vinod Thakur chanted holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then suddenly Bhakti Vinod Thakur, he saw, and other side of the Ganges, and completely illuminated. E aí Srila Bhaktisiddhanta Thakur de repente viu, o que ele viu? Que do outro lado do Rio Ganges tinha clarão assim muito forte. Then after a couple of seconds, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar, Srivas, Panchatattva, and all and thousand devotees manifested. All they took Mridanga, Kartal, and chanting holy names. Hariharaye Namah, Krishna Jadavaye Namah, Jadavaye Madhavaye Kesavaye Namah. Then everybody was disappeared. E aí Srila Bhaktisiddhanta Thakur teve esse clarão, viu essa visão de quem? Mahaprabhu, Nityananda, Gadadhar Pandita, Srivas Thakur, Advaita Acharya e vários outros milhares de devotos estavam cantando santos nomes com Mridanga, Kartal. E ele viu toda esse kirtan incrível e logo depois essa visão desapareceu. Then Bhaktivinoda Thakur realized, oh, this is the indication Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving. Mahaprabhu is giving this indication. This place must be the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. E aí Srila Bhaktisiddhanta Thakur entendeu que isso era uma indicação do Senhor Chaitanya, uma dica, e aí ele pensou, com certeza ali deve ser o local do Senhor, de onde o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nasceu. So next morning Bhaktivinoda Thakur came that place. So that place is called, that is called the cemetery, Muslim cemetery. Quando ele chegou lá no dia seguinte, ele viu para aquele local onde ele tinha visto aquele clarão com Kirtana, na verdade agora era um cemitério dos muçulmanos. Bhaktivinoda Thakur said, where is the birthplace of Lord? Then Bhaktivinoda Thakur and saw very clearly explained there one place where Lord Chaitanya Mahaprabhu Nityananda all they manifest and perform Nam Sankirtan, that place completely full of tulasi plants. E Srila Bhaktisiddhanta Thakur pensava, mas onde que é o local do aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Onde que é? E aí ele viu que aquele local onde ele tinha visto na visão que ele tinha tido, com clarão, onde estava tendo Kirtana, exatamente o Sankirtana, era exatamente o local que no dia seguinte ele viu, só tinha ponto de tulasi ali. Then Chaitanya Bhaktivinoda Thakur asked one old Muslim guy, hey, you are Muslim, why you cultivate the tulasi leaves, a tulasi plants here? E aí ele perguntou a um senhor muçulmano que estava ali, falou assim, olha, vocês são muçulmanos, por que vocês plantam tulasi aqui? Hindus, they use tulasi, offering to Thakurji especially, and salagram sila. Without tulasi salagram, you cannot serve salagram sila, Thakurji Seva. Então, os hindus especialmente eles querem plantar e cultivar tulasi para poder usar
Na paralelidade, né? Especialmente para Shalagram Shila. Não dá para levar uma Shalagram sem Tulasi. You understand? And Tulasi Krishna Priya. And if you worship Thakurji, need your Tulasi leaves. Without Tulasi leaves, you cannot worship and Thakurji. Tulasi é muito querida por Deus, Krishna Priya. E não dá para adorar a deidade sem usar folha de Tulasi. And Hindu people, and they also planted their Tulasi in front of their house. Então a Shila Bhaktivinoda disse, os hindus eles plantam a Tulasi em frente à casa. And if you go Bengal, everybody's house in front of Tulasi plant. Tulasi Mancha, Hari Mancha is that called. And you saw not? He traveled with me. And Bengal. Então vocês podem ver na Bengala, na frente da casa de todo mundo, tipo no jardim da Bengala, na frente da casa tem um Hari Mancha, no Tulasi Mancha, né, que é tipo um altar, assim, uma coisa, como chama, uma coisa assim, maior, mais elevada, né? Que tem uma Tulasi em cima. Então aquilo ali, isso é na Bengala tradição. And everybody keep Tulasi plant in your house. Then ghost will never come. Então o Prabhu viu, ele viajou comigo na Bengala. Então assim, todos os devotos, todos devem ter o quê? Uma planta de Tulasi em casa. Se vocês não tiverem na Tulasi na sua casa, os fantasmas nunca vão vir te assolar. In your house, 3 things you have to keep. What are the 3 things? Gangajal, Tulasi and Bhagavad Gita. Então tenham sempre 3 coisas na casa de vocês. 3 coisas. Quais? Folhas, a planta de Tulasi, a Tulasi, a água do Ganges e o Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita. Never ghost will come in your house, 100% guarantee. E aí você poderia ver que o fantasma nunca vai aparecer na casa de vocês se vocês fizerem isso. And or if you no house, no Tulasi, no Gangajal, no Bhagavad Gita, and ghost will come, every day ghost come. Mas se na sua casa não tem Tulasi, não tem água do Ganges, não tem a Gita, todo dia vem um fantasma na tua casa. Then ghost will dance, and you will dance with the ghost. E aí o Bhutanat. Dance with ghost. Então o fantasma vai ficar dançando e você vai ficar dançando junto com o fantasma. Bhutanat, understand? É a dança dos fantasmas. And the ghost will dance in your house, or you also dance with ghost. Então o fantasma vai dançar na sua casa e você vai dançar com o fantasma. So everybody keep Tulasi. Todos têm um Tulasi em casa. Tulasi plant, you have to keep. Vocês têm que ter Tulasi em casa. Your house should not become cemetery. Não faça da sua casa um cemitério. So now Bhaktivinoda Thakur asks, why you planted here Tulasi in this place? Então, voltando a falar que perguntou aquele senhor muçulmano, por que vocês plantam Tulasi aqui? And that time the Muslim guy, he told, actually we put any kinds of grains, and rice or these things, automatically Tulasi plant comes. E ele falou o seguinte, é porque tudo que a gente tenta plantar aqui, a gente bota qualquer semente, só cresce Tulasi. And couple meters, square couple meters. Only Tulasi leaves, Tulasi plant. Então era uma área assim, de alguns metros quadrados e realmente só tinha Tulasi, não tinha nenhuma outra planta ali. Then Bhaktivinoda took a realize, actually this is the perfect birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí Srila Bhaktivinoda Thakur, aí ele sentiu certeza, aqui sim é o local de aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. But Bhaktivinoda Thakur, he also brought very ancient Navadvip and map from British government from London. The British government, they took everything, India to London. And Bhaktivinoda Thakur, I brought also that ancient Navadvip map, and it was how far long here from Gangas, this is Mahaprabhu birthplace, everything has written in our Shastra. So Bhaktivinoda Thakur, everything managed, measurement. And this is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. E o que acontece? O Bhaktivinoda Thakur também, ele pediu, né, lá de Londres, os mapas antigos de Mayapur e de Navadvipa de Mayapurdam, porque quando os ingleses invadiram a Índia, eles levaram para a Inglaterra todos os mapas antigos e tal, história da Índia, históricos da Índia, e aí o Bhaktivinoda Thakur mandou, né, chamou, pediu, né, esses mapas antigos,
investigou os mapas antigos, estimou, analisou, calculou, mediu tudo, porque também o Shastra também diz. Também tem no Shastra a medida exata, de onde que era Mayapur, pro Ganges, não sei o que, tem toda a medida. Então ele calculou de acordo com os mapas antigos. Still Babaji Sampradayas, they also try to establish, though no, this is the birthplace of Mahaprabhu. That's so far they are saying Prachin Mahaprabhu, Prachin Mayapur. They are used this word. What is it? Navadvip? Navadvip this side. And Bhaktivinoda Thakur told, no, this is the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Because our Shastra explain, Ganga Purva Pare. And the other side, eastern side of Ganga, that is the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. então olha só, isso aqui até hoje em dia, tem os sanadis no Sakbek, pessoas de outros grupos, que dizem que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nasceu do outro lado do Rio Ganges, que é onde a Navadvipa, né, a cidade de Navadvipa, que é ali onde eles chamam de Prachin Mayapur, antiga Mayapur, eles chamam assim até hoje. Mas Bhaktivinoda Thakur, ele veementemente ele disse não. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele nasceu do lado oriental do Ganges, né? Purva Ganga, que é, na verdade, acho que todos falam, nasceu do lado oriental. Eastern side. Eastern side of Ganga. Do lado oriental do Rio Ganges. And that is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. Because our Shastra written, where is the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Porque as escrituras já mencionavam onde que é o local do nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Navadvip Dham Parikrama Grantha, Bhaktivinoda Thakur very clearly explained this. That time not so easy to establish that where is the birthplace of Lord Chaitanya. Many Babaji Sampradayas, they are against Bhaktivinoda Thakur. Isso, o Bhaktivinoda Thakur, ele menciona no livro Navadvipa Dhamma, que foi muito difícil estabelecer o local de nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, porque grupos de pessoas de outros grupos sanadis queriam se opor ao que ele estava dizendo. Then Bhaktivinoda Thakur, I have to reestablish this birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and with one great, prominent and Vaishnava. Então ele pensou assim, eu preciso de um grande Vaishnava muito prominente para poder estabelecer onde que é o local de aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So Bhaktivinoda Thakur, he came in Vrindavan Dham and met with Jagannath Das Babaji Maharaj. That time he was 144 years old. E aí, Bhaktivinoda Thakur foi até Vrindavan, onde ele se encontrou com Shri Jagannath Das Babaji Maharaj, que na época tinha 144 anos de vida. That time Jagannath Das Babaji Maharaj, he performed bhajan sadhan in Surjakunda. Então, Jagannath Das Babaji Maharaj tinha 144 anos e naquela época fazia seu bhajan sadhana nas margens do Suryakunda, em Vrindavan. Who went Surjakunda? Quem já foi no Suryakunda? Levanta sua mão. If you go Navadvip Dham Parikrama, Vrindavan Parikrama, that place also Surjakunda, we are going there. Então, quem já fez o Brajamandala Parikrama, peregrinação de Vrindavan, foi também ao Suryakunda. A gente sempre vai lá. Understand? Every Sunday, Srimati Radhika, she used to come worship sun god. Actually, Srimati Radhika, she worship Krishna and meeting with her. Just pretended, yeah, I am going to worship sun god. Todo domingo, Srimati Radhika vai adorar o Senhor Deus do Sol lá, né? Mas na verdade ela ia adorar Krishna, era só uma disfarce, né? Era um pretexto, então ela foi como um pretexto para adorar o Deus do Sol, mas na verdade ela ia se encontrar com Krishna. So Bhaktivinoda Thakur, he came in Surjakunda and met with Jagannath Das Babaji Maharaj. Então assim, Bhaktivinoda Thakur foi a Surjakunda e se encontrou com Jagannatha Das Babaji Maharaj. And he explained these things. Then Jagannath Babaji Maharaj, how will go? He was, that time, 144 years old. He cannot walk. E aí, Bhaktivinoda Thakur contou tudo para ele. Mas como que Jagannatha Das Babaji Maharaj viria, né? Ele já tinha 144 anos de idade. Como ele iria caminhar? That time no bus, no train, no aeroplane, nothing. Como ele caminharia? Não poderia caminhar. Naquela época não tinha trem, não tinha avião, não tinha ônibus. That time Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Das Babaji Maharaj, one servant, his name Bihari Lal. Shri Jagannatha Das Babaji Maharaj possuía um servo que se chamava Bihari Lal. And he also carried Jagannath Das Babaji Maharaj on his head with one basket, and he also brought to Navadvip Dham. E Bihari Lal trouxe Shri Bhaktivinoda Thakur numa cesta. Jagannath Das Babaji Maharaj servant. Bihari Lal carregou Shri Jagannatha Das Babaji Maharaj numa cesta que ele trouxe sobre sua própria cabeça.
desde Vrindavana até Navadvipadama. When Jagannath Das Babaji Maharaj came in that place, just he jumped from the basket and started to dance. And he told, oh, this is the birthplace of my Chaitanya Mahaprabhu dancing and singing. Quando eles chegaram lá em Mayapur, atual Mayapur, Shri Jagannatha Das Babaji Maharaj pulou de fora da cesta, pulou, assim, saltou mesmo e começou a dançar freneticamente, em êxtase. Aqui é o local do nascimento do meu Senhor Chaitanya Mahaprabhu. But now that place, birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that is captivated by Muslim. Mas lembre-se, aquela área estava sob o domínio dos muçulmanos. So how to take back from their clutches? Como conseguir pegar o controle de novo daquela área? Not so easy. That time, Bhaktivinoda Thakur, he told to Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, and you have to arrange how we'll take back the classes of Muslim. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur falou para Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada que ele deveria providenciar que aquela terra fosse tomada de volta do domínio dos muçulmanos. Pode ver outra palavra? Não, sinônimo. Understand? Then Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he gave order to Vinod Vihari Brahmachari. That is called Bhakti Pragyan Kesab Maharaj. That time his name Vinod Vihari Brahmachari. Bhakti Siddhanta Prabhupada told, Vinod, you have to arrange how to take back this birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the classes of Muslim. E aí foi a Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele passou essa missão para quem? Para Vinoda Vihari Brahmachari. Falou, ó Vinoda Vihari, você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar aquela terra de volta, tirar ela do domínio daqueles muçulmanos. That time Vinod Vihari Brahmachari, he is very expert. Night time he took his some god brothers and also cleaned that cemetery place and all the bones and throw in the Ganges. Muslim, all you go and Sargaloka, chalo. E aí, Srila Vinoda Vihari Brahmachari é muito inteligente, ele conseguiu limpar aquele terreno inteiro do cemitério, tirar todos, desenterrar os ossos dos muçulmanos. Falou, vou mandar os muçulmanos todos para as fargas, taca todos eles no Rio Ganges. E isso durante a noite, ele plantou várias plantas lá também no jardim. Muslim, they don't want to take bath in her Ganga. Os muçulmanos não gostam de tomar banho no Rio Ganges. But Vinod Vihari took all their bones and throw in the Ganges. All you deliver. Vinoda Vihari Brahmachari desenterrou os muçulmanos, pegou os ossos deles, jogou todo mundo no Ganges. Vamos, se libertem. Ganga Mahaprabhu, the glories of Ganga. Essa é a glória do Rio Ganges. Then, very nicely, Vinod Vihari Brahmachari, and very nice, beautiful park in there. E durante a noite, lá, Vinod Vihari Brahmachari construiu, Whole night, he cleaned that place and planted big trees also there. Então, primeiro que ele limpou todos os ossos, depois enterrou, e depois ele plantou árvores já crescidas naquele terreno. And coconut tree, here coconut tree, very big coconut tree he planted. Tem coqueiro super grande, ele também plantou coqueiro já grande, crescido, muito grande. Understand? I saw, then I remembering today. How Vinod Vihari Brahmachari, he planted coconut tree and bring from other place, big long coconut tree and planted. Então hoje eu estava vendo aqui o coqueiro e lembrei disso. Como Vinoda Vihari Brahmachari transplantou as árvores de coqueiro, por exemplo, já crescidas e outras árvores também. And mango trees. Mangueiras. Another jackfruit trees, everything. Jaqueiras, etc. Because Brazil are not the same. Porque Brasil e Nova Zelândia é igual. Here also coconut trees. There, if you go there are coconut trees. A vegetação daqui é igual de lá. Então aqui tem coqueiro, lá também tem coqueiro. So early in the morning, when Muslim came in their place, that's a completely other. Different. And very nice, beautiful park. Então cedo de manhã, quando os muçulmanos chegaram, tudo tinha mudado da noite pro dia. Já não tinha mais cemitério, já não tinha mais túmulo, agora era um parque super bonito. Then all the Muslims, they attacked to Hindus. Oh, you captivate our place. E aí os muçulmanos saíram para quiseram atacar
carta pra cima dos hindus. Vocês roubaram a nossa propriedade. Then British police came. E aí chegou os policiais britânicos. Then Vinod Bihari Brahmachari very clearly told, no, this part belongs to us. 50 years we have cultivated this place. Chegaram os policiais britânicos e Vinod Bihari Brahmachari falou, que eu não tenho confusão, olha só, esse aqui tá na cara que tá com a gente há 50 anos, olha só, a gente tá cuidando desse jardim tão bem. Look, this tree is 50 years. Coconut tree. Você pode ver esse coqueiro aqui, a idade Mango do trees. coqueiro, tem 50 anos já esse coqueiro, olha o tamanho das árvores. Because it's evidence. Enfim, as árvores já estavam grandes, mostrando que já estava ali. But Muslim told, no, this is our cemetery place. Hindus, whole night they planted. Mas os muçulmanos diziam, não, mas aqui é o nosso local, eles me deram isso durante o dia, que é isso? Then British police said, show your papers. Aí foi onde a polícia falou, tá bom, cadê a escritura da terra? Then Muslim, they cannot show there any place. Actually, they have no any papers, nothing. Just they, by force, and captivated their place. Mas os muçulmanos não tinham escritura, porque eles estavam fazendo uso capião. Then police bitterly beat the Muslims, and all Muslims ran away. Então eles estavam fazendo uso do capião da terra, eles não tinham escritura. É quando a polícia bateu, assim, enxotou os muçulmanos daqui. Then Vinod Bihari Brahmachari gave this paper, everything to police and showing, then police signed, okay, this place belongs to Gaudiya Vaishnava, chalo. E aí quando Vinod Bihari Brahmachari colocou por isso tudo, e a polícia confirmou esse documento e pertence aos Gaudiya Vaishnavas. Pronto, já está resolvido. Then Bhaktisiddhanta Prabhupada, he established very nice, beautiful temple of Chaitanya Mahaprabhu. Aí foi onde Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada também fez um belíssimo templo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu naquele local. So Bhaktivinoda, actual Bhaktivinoda Thakur, he manifests the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, portanto, de fato, foi ele que manifestou o local do nascimento do Senhor Chaitanya. Now we are going to Navadvip Dham Parikrama. And actually this is the contribution of Bhaktivinoda Thakur. Então hoje em dia a gente vai para Navadvipa, faz o parikrama, peregrinação. Tudo isso é contribuição do Senhor Srila Bhaktisiddhanta Thakur. If Bhaktivinoda Thakur not appeared, who can realize this is the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Where is the birthplace of Lord Chaitanya Se Mahaprabhu? Srila Bhaktisiddhanta Thakur não tivesse aparecido, quem saberia onde foi que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nasceu e apareceu? So for this regard, explaining this way, Bhaktivinoda Thakur, he fulfilled the desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então o Senhor Srila Bhaktisiddhanta Thakur satisfez o desejo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And Bhaktivinoda Thakur, he wrote many granthas also. And especially Jaiva Dharma, he manifested one book, that is called Jaiva Dharma Grantha. E Srila Bhaktisiddhanta Thakur escreveu muitos livros, muito especial, Jaiva Dharma. All our Goswami's grantha in here is Jaiva Dharma. O livro de todos os nossos Goswamis, na verdade, está contido dentro do Jaiva Dharma. Understand? No need others grantha. One grantha we read under guidance of Suddha Vaishnava, then all Tattva Siddhanta will manifest in your heart. That is called Jaiva Dharma Grantha. Então você não precisa ler muitos livros, ou não precisa de muitos livros. Você só precisa ler um livro mais sobre a orientação de um Vaishnava puro, da Vaishnava. E aí você vai realizar todo o Tattva Siddhanta. Qual livro? Shri Jaiva Dharma. Amna praha tattang harimya paramam sarvasiddhi rasabdim tadvinnang sangscha jivana prakriti kavalitano tatvimstangcha bhavat veda veda prakasang sakalang api hare sadhanang suddha bhaktim saddhang tatpriti upadesati janana gaura chandra sayangsa. That is called Dasamul Tattva. 10 principles. And Bhaktivinoda Thakur, he manifested. And this is the principle, 10 principles of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E no Jaiva Dharma, Srila Bhaktisiddhanta Thakur manifestou esses 10 princípios que estão nesse verso, Naya Prahata Tamharini Raparam, que na verdade não são... Naya Prahata Tamharini Raparam, Sarashakti Rasabhidasa. Tadvinnam. Vimuktam Shadivam, Praktik Kavalitam, Tadvimuktam Shadibhava. Veda Veda Prakasam Sakalam Upi Hare Sadhanam. Sadhana Tatriti Eveti Padi Janana Gora Chandra. Understand? Gurudev always told, if you are my disciple, Gurudev lecturer, this is not mine. Gurudev told, if you are my disciple, you have to learn 2 slokas.
अन्ना विलासिता सुन्नं ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा. और सेकंड दिस वर्स amna praho tattangurvam paramam sabdhir sabdi. And Gurudev very heavy chastised all his disciples. Everybody have to learn these two verses, two slokas. Então, o Shila Gurudeva ele dizia, bem castigando os seus discípulos, se você se diz meu discípulo, você tem que aprender 2 versos, que são quais? Esse Anabhashtashmiyam, que vai definir Bhakti pura, e também esse Anaya Prahata Tamhari, que vai definir as 10 Dashamatata, as 10 verdades filosóficas principais estabelecidas pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And all are, especially Jiva Goswami Pad, short sandarbha in where? In Jayavadharma Grantha. Os livros, por exemplo, dos 6 sandários de Shila Jiva Goswami são contidos no Jayavadharma. Ujjal Inmani Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami, all Granthas is, all Goswami's Grantha is Jayavadharma. You read Jayavadharma Grantha, then all Goswami's Grantha will go. Understand? Então, o Jorge Lama, Bhakti Rasamrita Sindhu, o livro de todos os Goswamis está contido dentro do Jayavadharma. Mas só vocês lerem o Jayavadharma, vocês vão estar conhecendo os livros de todos os Goswamis automaticamente. For the of Gurudev, continue. 5 years he gave their class on the Jayavadharma Grantha. Foi por isso que Shila Gurudeva ele deu aulas contínuas por 5 anos só sobre o Jayavadharma. This is very important. Everybody have to read Jayavadharma Grantha. Isso é muito importante. Todo mundo tem que ler o Jayavadharma. Understand? All Tattva Siddhanta is there, Jayavadharma Grantha. All Jiva Sarup, Maya Sarup, Bhakti Sarup, every Sarup in there. Todo o Tattva Siddhanta, todos os tapas sobre Maya Tattva, Jiva Tattva, Bhakti Tattva, tudo, todas as verdades estão no Jayavadharma. And Bhaktivinoda Thakur wrote many also and composed many and sung and Kallan Kalpataru or many granthas and he wrote Saranagati and many granthas. Shila Bhaktivinoda Thakur compôs vários livros, inclusive vários livros de poemas, né, que são essas canções devocionais, como Mariana Kalpatari e outros. Even he cut the all baul kartavya of Sampradayas, all philosophy. Outra coisa, Shila Bhaktivinoda Thakur acabou, destroçou a filosofia dos Paulo e outras apasampradayas, grupos com filosofia errônea. And you read also his one grantha says, how to chant pure holy name, Suddhanam. E tem um livro também, muito especial de Shila Bhaktivinoda Thakur, que vai tentar explicar pra gente como cantar o Santo Nome Puro. That is called Harinam Chintamani. O nome desse livro é Harinam Chintamani. And another part, Harinam Chintamani part, that is called Bhajan Rasa Grantha. E uma outra parte também desse mesmo tratado é o Bhajana Rahasya. Tattva Siddhanta and Rasa Siddhanta Grantha. Bhajan Rasa Grantha. Então, Bhajana Rahasya é um livro tanto de Tattva Siddhanta quanto de Rasa Siddhanta. Bhaktivinoda Thakur Grantha is unique and parallel. Os livros de Shila Bhaktivinoda Thakur são únicos, singulares, inigualáveis. If you read Bhaktivinoda Thakur Grantha, no need others Grantha. Automatically all Tattva Siddhanta is there. Se você ler o livro de Shila Bhaktivinoda Thakur, você não precisa ler nada mais. No sentido assim, de que todo o Tattva Siddhanta está dentro dos livros dele. So Bhaktivinoda Thakur's contribution and unique and unparalleled. A contribuição de Shila Bhaktivinoda Thakur é única e inigualável. Your head is spinning, sleepiness coming. Vocês estão ficando com sono. But have to enter in Tattva Siddhanta, Rasa Siddhanta. Vocês estão pontos de sono, mas vocês têm que entrar no Tattva Siddhanta. Tattva Siddhanta, essa Siddhanta. How will chant pure holy name, Suddhanam? Tem que adentrar, né? Pensar assim, como que eu posso cantar o Santo Nome Puro, Shuddhanama? Who is not chanting holy names? Sahajiya, Soki, Veki, even Mayavadi, Kormi, all they are chanting holy names. Olha só, cantar o Santo Nome é fácil, né? Todo mundo, quem não canta o Santo Nome, né? Todo mundo canta, os Kamis, Jains, Yogis, Sahaji, Sakibekis, todos esses grupos também cantam os Santos Nomes. So for the Mahaprabhu said, Jerupe Nam Loile Prem Upajay. Mahaprabhu himself asked to Sarup Damodar, tell me, Jerup Nam Loile Prem Upajay, Tahar Lakhan Suna Sarup Ram Rai. Shri Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, ele falou assim, perguntou para Sarupa Damodara, Raya Mananda, olha só, agora que vocês me digam como cantar o Santo Nome para que Prema se manifeste. Qual é o sintoma de alguém que canta o Santo Nome, mas quando Prema se manifeste, aí sim. How will chant holy names, Suddha holy names? Nam Aparad, Namabhas and Suddha Nam. So Bhaktivinoda Thakur Harinam Chintamani very clearly explained what is called Nama Aparad. Aparad Yukta Nam.
What is called Namabhas or what is called Suddha Nam. Então, o Harinama Chintama, nesse livro, o Srila Bhaktivinoda Thakur vai explicar esses 3 níveis de cantar do Santo Nome. O que é uma nama parada, uma ofensa ao Santo Nome? O que é uma nama passa, que é essa aparência do Santo Nome? E o que é nama puro, Shuddha Nama? And Harinam Chintamani, that is called the dialogue with Bhakti Chaitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur. O Harinama Chintama, ele é o que acontece como se fosse diálogo entre Mahaprabhu e Haridas Thakur. And very nice grantha, everybody have to read. Harinam Chintamani. E Harinama Chintama é um livro muito especial, todos devem lê-lo. And another his due part, that is called and Bhajan Rasya Grantha. And Gurudev manifested. Very nice, beautiful this Grantha, Bhajan Rasya Grantha. Complemento ao Harinama Chintama é o Bhajana Rasya, que é um livro que o Gurudev também manifestou, um livro maravilhoso. And Todos devem ler. so Bhaktivinoda Thakur Grantha, unique and pearl, for this guy said. Então, o livro de Srila Bhaktivinoda Thakur é único, singular e inigualável. Jai Bhaktivinoda Thakur ki Jai. And now you are happy, because now 10 o'clock. Ficaram felizes que deu 10 horas, né? Tomorrow we will go also. Champalu and Ratha Yatra. Everybody come. Ratha Yatra. Gente, amanhã é Ratha Yatra, todos vamos para São Paulo e venham para o Ratha Yatra, amanhã em São Paulo. Then you receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Venham para São Paulo para o Ratha Yatra, aí vocês vão receber a misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Who wants the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Quem quer receber a misericórdia do Senhor Chaitanya? So you have to come Ratha Yatra. Quer receber a misericórdia? Tem que vir para o Ratha Yatra para receber essa misericórdia. And Mahaprabhu will be very happy. If you dance in front of Lord Jagannath, then Mahaprabhu is very happy. Então, se você dançar em frente ao Senhor Jagannatha, Mahaprabhu vai ficar muito feliz. Understand? Mahaprabhu pulled Jagannath in the mood of Gopi mood. Then if you also same way, do the Gopi Bhav will manifest in your heart. Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu puxou a barragem do Senhor Jagannatha no monte de uma Gopi. Né? Então, se você fizer igual a ele, um monte de Gopi vai vir para você também. Who wants to become Gopi? Quem quer virar uma Gopi? No? Não quer virar uma Gopi? Do you want? Você não quer ser uma Gopi? Manjari, Gopi Manjari. Quer ser uma Gopi Manjari? So come Jagannath, what do you call it? Ratha Yatra, Venha para o Ratha Yatra. or the book. And read Ratha Yatra, what do you call it? The Patrika, or Jai Gurudev. Tem a revista também sobre Jai Gurudeva, a revista que foi manifesta agora, exatamente com o tema do Ratha Yatra. Very nice, beautiful. Muito linda essa revista. Look, very nice, beautiful picture. Jai Jagannath ki Jai. Jai Srila Gurudev ki Jai. Very nice Grantha, nice Patrika. Então, uma revista muito especial, muito linda, maravilhosa, todos devem ler. So I request you, everybody collect this Grantha also. Todos adquiram esse livro. Jai Jai Sri Radha. And these Granthas are, how many Granthas are there? How many books are there? Gurudev Centennial books are there. Who did not take? Quem não pegou o livro de Centenários Devotos, por favor, peguem agora. Vem aqui que eu vou dar. This is your Puspanjali. Offering lotus feet of Gurudev Centennial. Jai Srila Gurudev ki Jai. Kirtan, hey, थोड़ा कीर्तन करो. निताई गौर उद्देश्य करो. गोद्र में नित्यानंद महाजन पाती है. Maharaj, can I give it to